Está no ar o Conexão Saúde. Aqui o bem-estar começa com informação. Olá, amigo ouvinte, muito bom dia para você que está aqui nos acompanhando. Agora começa o Conexão Saúde, um programa feito para traduzir a saúde de forma simples, direta e sem complicação. Eu sou o Fábio Saz e esse é um projeto da Rádio NFM em parceria com a Baetê Comunicação, conectando você com quem realmente entende do assunto. Hoje é um programa especial, é a nossa estreia e a gente trouxe aqui um tema especial que impacta de forma silenciosa boa parte da população, ou seja, a hipertensão, mais conhecida como pressão alta. Detalhes sobre essa doença, entre outros assuntos, você acompanha agora, aqui no Conexão Saúde, que está no ar pela NFM 93,3 Campo Grande e região e NFM 102,5 Dourados e região. Com direção geral de Natalino Gonzaga, direção comercial de Josi Gonzaga e trabalhos técnicos de Carlos Correia, você acompanha agora o Conexão Saúde. E a convidada para a estreia do nosso programa é a médica cardiologista, doutora Amanda Benfati. Doutora Amanda, seja muito bem-vinda ao Conexão Saúde. Gostaria de agradecer o convite, Fábio, de poder estar aqui, principalmente na abertura aí do programa, né? Conexão Saúde. É importante a gente trazer informações relevantes e verdadeiras para a população diante de tantas informações falsas que a gente vê na internet. E a gente poder ter um programa como esse para trazer informações reais, isso vai impactar em muitas vidas, com certeza. Olha, doutor, eu acho que nós não poderíamos ter escolhido uma convidada melhor do que você para falar sobre esse assunto. E é que, entre nós, né, doutora Amanda Benfati é cardiologista, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Mato Grosso do Sul, é atual diretora de compliance da sociedade. A doutora Amanda também é representante regional do Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bom, doutora, que nós temos muito gabarito e muita qualidade para explanar sobre um assunto tão importante, né? Então, gostaria de te agradecer por estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite e dizer que é uma honra você estar aqui estreando o Conexão Saúde. Obrigada. Doutora, vamos lá, vamos para o que interessa. Vamos falar sobre hipertensão. Aqui nós estamos no mês da hipertensão, né? Como que esse assunto ele é tratado aqui pelas pessoas? Como que a população se comporta em relação a essa doença que parece que abrange muita gente, né? Sim, a hipertensão arterial, ela é o fator de risco mais prevalente da população que está relacionado com o infarto e AVC, que são as principais causas de morte no Brasil e no mundo. Então, cerca de 30% da população morre de doenças cardiovasculares. 30%? 30%. Meu Mata Deus. mais do que todos os tipos de câncer juntos. Meu pai eterno. Então, é imperativo a gente realmente fazer campanhas, trazer informações nos veículos de comunicação para conscientização da população, para fazer um diagnóstico da pressão alta, que é a hipertensão, mais conhecida como pressão alta, Aham. hipertensão arterial, mas para que as pessoas façam uma avaliação para saber se ela tem pressão alta e um estilo de vida saudável, que é tanto a prevenção quanto o tratamento desse problema. Doutora, e por que que o nosso corpo ele é tão traiçoeiro de chegar a o ponto da beira da morte, sem dar nenhum sinal, sem avisar que está chegando, de repente a coisa acontece? A hipertensão arterial, a pressão alta, ela não dá sintomas. Então, é uma doença silenciosa. Por isso que a gente tem muita gente que tem pressão alta, mas não sabe. Estima-se que ela comete 35% da população. Então, 35% da população tem pressão alta. E acima dos 50 anos,
50% dessas pessoas também têm pressão alta, só que muitas não sabem. Mais de 50% dessas pessoas não sabem que tem pressão alta. Então, a partir dos 50 anos, metade da população tem pressão alta. Exatamente, essa é a prevalência que a gente tem. Só que muitas pessoas nem sabem que tem pressão alta, porque é uma doença silenciosa e quando a pessoa vai ter sintomas, na verdade são sintomas dos problemas que a pressão alta leva a ter. Então, o infarto, o AVC, a insuficiência cardíaca, coração aumentado de tamanho e fraco, insuficiência renal. Então, essas doenças dão sintomas. Aham. Agora, a pressão alta, na maioria das vezes, não dá sintomas. Que na verdade é a consequência da pressão alta, essas doenças seriam. A consequência da pressão alta não controlada, porque a pressão alta ela é um fator de risco para essas doenças. Por isso que precisa fazer uma avaliação rotineira. Então, pelo menos medir a pressão uma vez por mês, desculpa, uma vez por ano. Então, a pessoa tem que medir a pressão pelo menos uma vez por ano para saber. Pessoas que têm pais ou irmãos que têm pressão alta têm mais risco de ter pressão alta. Doutor, eu acho melhor você manter que é uma vez por mês, porque aí a gente vai uma vez por Pode ser, né? Eu se acho você que fala uma vez por ano, aí a gente acaba a meta na lua, que aí até chegar lá, Exatamente, alguma coisa vai ser feita, né? exatamente. Então, E uma vez por mês tá bom. Mas Aham. e quem tem, familiares, né, de primeiro grau, tem mais risco. Além disso, a nossa rotina, o dia a dia do brasileiro tá muito ruim. Então, estressante, trabalham demais, alimentam-se fast food, alimentação de qualidade ruim, ultraprocessados, excesso de ultraprocessados, muito pacote. Então, todo mundo tem uma regra que a gente fala: desembale mais, desembale menos, descasque mais, Uhum. porque é muito empacotado. Então, bolachinha, salgadinho, tudo isso tem mais sódio. Se você olhar no rótulo, tem uma quantidade de sódio aumentada. Então, queijo, o pão, embutidos, todos esses alimentos têm muito sódio. E a alimentação, ela está diretamente relacionada com o aumento da pressão arterial. Então, os hábitos de vida ruins, obesidade, sedentarismo, bebida, excesso de álcool, todos esses fatores interferem na pressão. Outro fator, estresse e sono. Má qualidade do sono, a apneia do sono leva a aumento da pressão arterial. Olha, Então a gente precisa fazer uma avaliação completa. e as pessoas de uma certa forma, elas acreditam que é normal dormir mal, né. Não é Então normal dormir mal. Tem então que você dormir conversa bem. com boa parte das pessoas que não dormem bem, mas estão sobrevivendo, vamos dizer assim. Nossa, essa questão do sono, ela tá muito em voga agora, porque tem se falado mais a importância dos cuidados com o sono. O ideal é dormir em horários você sempre dormir e acordar no mesmo horário, inclusive nos finais de semana. Avaliar se essa quantidade de sono está adequada, então de 7 a 9 horas no máximo, é a quantidade ideal, sendo que você tem que dormir a noite inteira, não é para ficar acordando, e quando você acordar, estar descansado. Então tem muitas pessoas que realmente não dormem, o sono é picado, acorda várias vezes, ronca, para de respirar Meu 2 Jesus. e acorda cansado e tem sonolência diurna. E isso também colabora para o aumento da pressão arterial, para o aumento do peso, porque atrapalha o eixo do cortisol, a pessoa tem mais fome. Quem dorme mal tem mais fome, come mal. Cortisol alterado aumenta a pressão também. Excesso de peso aumenta a pressão também, porque vai reter mais sódio no rim e esse sódio vai fazer com que aumente a pressão, além da resistência à insulina. Pessoal, pelo amor de Deus, Socorro. toda essa informação aqui faz a gente reavaliar todo o nosso comportamento, todo o nosso hábito Não é diário. só a parte genética, a pressão alta tem, claro, a parte genética, porém os hábitos de vida, eles são muito determinantes, eles interferem muito, então quem está acima do peso, quem é sedentário, quem fuma, quem bebe muito, quem tem, sedentarismo, todos esses fatores fazem com que a pressão aumente. E eu acredito quando você, dorme mal também, você acorda cansado, e a tendência é
ingerir mais carboidrato, né, doutora? Sim, Para sim. você ter mais energia, para poder. Inflamação, E aí você exatamente. acaba comendo em E aí excesso você aí. toma mais café, e aí a cafeína faz o excesso de cafeína, não uma quantidade, eh, 3 xícaras por dia, ok, acima disso é excesso de cafeína, e a cafeína faz constricção dos vasos sanguíneos e pode acelerar o coração, aumenta a adrenalina e aumenta a pressão. Mas doutora, Então, o não era para excesso você de passar essas cafeína faz mal. informações pra gente. Mas tem estudos, últimos estudos até mês passado, se eu não me engano, são estudo mostrando que consumo de café em quantidades adequadas e baixas quantidades é bom. Então não vamos demonizar, Um né. café. Exato. O O álcool a gente já pode, infelizmente, já pode demonizar? O álcool nada, doutor, nada faz. não tem uma quantidade segura, tá, não tem uma recomendação. E nem aquela história do vinho que faz bem para Aquela o coração? tacinha de vinho por dia, então a gente não está recomendando, tá. Quem gosta de beber uma tacinha, que a maioria das pessoas não querem tomar uma Uma tacinha tacinha, não, não passa. ok, a gente não vai proibi-la totalmente, desde que ela não tenha nenhum problema de saúde, que, eh, não permita que ela tome, né, mas o ideal é que não haja ingestão de álcool, porque o álcool tem relação também com o aumento da pressão arterial. Mas as pessoas que, isso influencia para quem já tem um fator genético, por exemplo, porque às vezes você pode encontrar pessoas que bebem e que não têm uma pressão alta. Isso acontece Ainda também. não tem um problema de Mas vai desenvolver. pode ser, tem alto risco de desenvolver. Inclusive tem uma insuficiência cardíaca por abuso de álcool. A pessoa nem tem pressão alta, ela vai ter direto uma insuficiência cardíaca, um Que problema maravilha, hein, cardíaco doutor. direto. O que que seria um abuso de álcool? Quanto o que por dia? O excesso não, essas duas latinhas de cerveja acima de 2 latinhas para o homem e uma para a mulher. Acima de 2 doses de vinho para o homem ou uma para a mulher. A mulher sempre é menos do que o homem. Uhum. Então, se a pessoa tomar tudo isso no final de semana, ou da semana no final de semana, Pior ainda. não é abuso de álcool. E aí, bom, a gente já sabe que o álcool não tá, bem quisto aqui nessa conversa, mas um amigo meu perguntou é melhor a pessoa tomar, por exemplo, 2 latas de álcool por dia Menos ou ruim é evitar, ou tudo no final de semana? é, tudo no final de semana é É péssimo. péssimo? É. Tá. Se for para fazer, que seja uma pequena dose todos os dias, mas lembrando que não Não é é pra fazer. não, Tá. exatamente, não tem uma recomendação. Não é pra fazer, mas o menos pior é essa recomendação. Importante é fazer uma avaliação médica, ir num cardiologista, uma avaliação preventiva para avaliar o seu risco. Nós temos calculadoras de risco cardiovascular, então a gente vai ver se a sua pressão, o valor da sua pressão, do seu colesterol, se tem diabetes ou não, o seu peso, se você está sedentário, tudo isso a gente pode avaliar o risco de você ter infarto ou AVC nos próximos 10 anos. Olha, É muito interessante. E doutora, aí a gente vai agir nesses fatores para que você não tenha nada disso. Nem 10, nem 20, nem 30, não nem tenha, não aconteça. exato. Bom, já que a gente está falando aqui de tempo, né, como que você avalia o comportamento das pessoas e o que que gerou de lá para cá? Então, por exemplo, nos últimos 10 anos, eh, essas métricas, elas eram iguais? As pessoas, elas tinham também o índice era o mesmo? Então vamos dizer assim, você falou que depois de 50 anos, 50% tem hipertensão. Há 10 anos isso também acontecia? Acontecia, agora a gente está tendo nos mais jovens também. Então, infelizmente, a gente está cometendo uma população mais jovem as doenças cardiovasculares, os fatores de risco cardiovasculares, porque tem muita relação com a obesidade. Isso que eu ia te perguntar, Dudu, porque você falou de estresse, aí a gente fala dos mais jovens, a gente olha os mais jovens tão despreocupados com a vida. Tão despreocupados que eles comem tudo e ficam sentados na frente da televisão e do videogame Olha, o tempo todo. isso, Então eles o são excesso muito de sedentários. despreocupação. O sedentarismo, ele é uma doença. O sedentari quase 70 acho que 70% da população brasileira é sedentária. E ele tem comparação com o tabagismo, para você ter uma ideia. Comportamento sedentário, Comparação com tabagismo? tabagismo.
Então, se você mesmo que você vá na academia todos os dias, fazer aquela 1 horinha que fosse, se você ficar o dia inteiro sentado, isso se chama comportamento sedentário. E esse comportamento sedentário é ruim. E aí então a gente vai para uma outra pergunta que é o seguinte, eh, as pessoas passam boa parte do tempo sentado, né, algumas profissões, algumas determinadas áreas. Como que funcionaria nessa questão? Tá certo que as pessoas que ficam ali sentadas, muitas vezes elas não estão trabalhando e não estão comendo besteira, né, Aham. mas elas Estão estão paradas. paradas, estão sendo Tem que sedentárias. levantar eventualmente. Tem que ficar em pé um tempo. Sabe, não tem uns relógios que avisa a hora de ficar Tem. em pé? Então, mais ou menos isso. Então, quando você tá num lugar que você possa ir lá buscar um café, voltar, uma água e voltar, tem mesas ergonômicas que Uhum. elas levantam para você continuar trabalhando em pé. O Existem importante é mesas. não parar de trabalhar, O importante é manter a você tá ativo, tá ativo. Se você vai num lugar perto da sua casa, que é 2 quadras, são 2 quadras, vai a pé. Se você pode subir de escada, 2, 3, 4 andares, vá de escada, não vá de elevador. Então a gente chama de comportamento ativo. Uhum. Então tudo que você cada movimento importa, todo movimento importa. Se você estiver ativo em outras coisas, isso aí vai mitigar os riscos de você ser muito sedentário, você sentar demais, ficar muito tempo sentado. Aham. E muito tempo sentado também aumenta o risco de trombose nas pernas, E aí principalmente para quem tem varizes. aham. E Então aí é necessário alguns tipos de exercício, né, algumas sempre tem que estar ativo. A questão é estar ativo. essa pessoa que fica, boa parte do tempo sentada devido à sua atividade profissional, aquela 1 hora de academia por dia, Ela tem que ficar mais ativa durante o ela dia. entendi. Só 1 hora de academia por dia não vai resolver o seu problema. Vai ajudar. Sim, vai ajudar muito, é importante, a gente tem que fazer exercício resistido. A recomendação da Organização Mundial da Saúde são no mínimo 150 minutos por semana. Tá 2 horas e meia aí, vamos pra Hum. por semana de exercício físico, sendo que tem que fazer o aeróbico e o resistido, que é a musculação. O pessoal faz pilates também, que ganha a massa, mas a musculação acaba sendo um pouco mais efetiva, né, Aham. essa questão de força, não só da massa, porque o que importa muito é a força. E aí isso aí ajuda também o controle da pressão arterial. Então as pessoas que fazem exercício, elas diminuem tanto tratam quanto previnem a hipertensão arterial. Interessante. Bom, eh, se a pessoa precisa fazer 1 hora, né, pouco mais de 1 hora de atividade, isso tem mas a gente tem alguma estatística de quanto tempo a mais ela tem de sobrevida aí do que quem não faz essas atividades? Olha, até tem, mas eu não sei te falar agora. Eu vi um estudo, até um colega que é médico do esporte falou esses dias no Instagram. Eu vou buscar e depois eu mando para Tá você. joia. Não, manda sim, doutora, é interessante. Porque Até você tem não, quanto você faz mais exercício, você tem mais qualidade de vida, mais tempo de vida. hum, Questão de, força de quadril, tá, agachamento, quem tem mais força de quadril isso está relacionado com longevidade, hum, longevidade. Então as pessoas quando você senta e levanta sem apoiar, sem esforço, maior longevidade. Por isso que a gente observa as pessoas mais velhas que quando ela tem que se apoiar muito, quando tem fraqueza, às vezes anda devagarinho, perde equilíbrio, menos longevidade. Tem que fazer tem que agachamento, fortalecer. quadril, quadril e pé, coxa, né. Esse é o Sim. principal que vai manter essa questão. Tá. Eu, falo em relação a isso, né, reforço em relação a isso, porque assim, se a gente faz 1 hora de atividade e a gente for viver 2, 3 anos a mais de quem não faz, Né. Vive mais, sim. mas se for tão pouquinho, a gente já deixa de fazer essa 1 hora por dia, Não, já não, vive abandona. mais, pode ter certeza. Que bom, E as que bom. pessoas que estão com portadoras de obesidade ou sobrepeso, elas têm menos vida, menos tempo de vida também. Elas têm menos tempo de vida. Aham. Quem tem obesidade, o índice de massa corpórea de 28 antes de obesidade, é um sobrepeso. Obesidade é um índice de massa corpórea de 30. Elas já vivem 20% menos até os 70 anos. 20% É. menos? E aí, conforme vai aumentando o índice de massa corpórea, vai diminuindo a chance dela viver até os 70 anos. Olha, doutora, você está trazendo dados muito importantes aqui pra gente. Eu Então, o acredito que controle do peso é essencial.
não só para não ter os fatores de risco, né, ou para controlar algum problema, mas para longevidade, é essencial. Do peso, principalmente naquilo que tange a questão do músculo em si, né. Exato, é. Porque às De vezes a tudo, pessoa porque tem mais fatores de risco também. A pessoa que está acima do peso, ela tem mais resistência à insulina. Essa resistência à insulina faz aumento da glicose, pode levar ao diabetes, e isso também pode levar à pressão alta. 12/8. Minha pressão sempre foi a pressão de criança. E esses dias eu vi que não é mais uma pressão de criança, eu acho que né, falaram que eu tô morrendo, alguma coisa assim. Como que funciona isso? Como que muda esses números, né? Explica pra gente, o porquê que isso aconteceu e quais os riscos agora de alguém com uma pressão 12/8 tem em relação a essa questão da hipertensão. Não, calma, não pode criar pânico. Realmente foi mudado essa questão do 12/8. Então 12/8 é considerado alterado, não é considerado hipertensão. Ah, Tá, entendi. então foram feitas análises populacionais e nessa nova diretriz de hipertensão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, então eles colocaram como meta a pressão abaixo de 12/8 é a pressão normal, tá? Que é 120/80 é o 12/8. 12/8 até 139/89 é pré-hipertensão, hipertensão alterada. 14/9 ou mais é o diagnóstico de hipertensão arterial. Então, diagnóstico 14/9 ou mais é pressão alta. Hum. Abaixo disso, pré-hipertensão, até o 12/8. Doutora, explica pra gente, o que que significa, na verdade, esses 12/8, 180 porque às vezes fala: "Não, o da frente tem que estar maior, o outro tem que estar O menor", o maior que é sempre maior que o menor. É o 120/80, que é a pressão de que o coração quando o coração contrai e quando o coração relaxa, a gente consegue medir essa pressão. Ela é estimada pelo manguito, pelo do braço, Aham. né, mas tem estudos que colocam um catéter lá dentro para ver qual que é a pressão de saída do sangue do coração, e a hora que o coração relaxa, com qual que é essa pressão. Então aí a média que foi feita populacional era esse valor de 12/8 até 139/89. Ah, Menos de 14/9 ainda é para hipertensão, 14/9 é hipertensão. E o 12/8 é alterado. O que que é isso? É um sinal de alerta, uhum. tá. Tem que fazer uma avaliação, é isso. Esse é o recado, não é tomar remédio. Tem muita gente que fala: "Ai, problemas na indústria farmacêutica para a gente ter que tomar remédio". Não, não é isso, não é sobre isso. A questão é prevenção, porque é a doença que mais tem relação com infarto e AVC. Então a gente precisa estar em cima. Nos primórdios, É. a pressão era muito mais baixa que isso, porque não existia nem sal. Não era consumido sal com frequência. Então agora a gente ainda tolera uma pressão mais alta. Aí o 12/8 é uma chamada de atenção para que você faça quem tem 12/8 tem que fazer uma avaliação médica. Ó, seu pai tem pressão alta, sua mãe tem pressão alta, como que são seus hábitos de vida? Então a gente vai mudar aqui estratégias de hábitos de vida para que você tenha uma pressão abaixo disso. E se você tem uma pré-hipertensão, um 13/8, por exemplo, que é um pouco mais já que o 12/8, e você tá acima do peso, tem diabetes, tem alteração no rim, aí provavelmente vai ter que tratar a pressão, vai ter que abaixar disso daí. E aí, medicação. Aí, geralmente a medicação, porque já está dando problema em outros lugares, o coração está aumentado. Então, por isso a importância de fazer uma avaliação cardiológica, Uhum. porque aí ele vai ver não só a sua pressão, mas você como um todo. E a gente tem que tratar as pessoas e não a pressão. E aí, de acordo com que for o seu hábito de vida, a gente vai fazer uma análise e te sugerir o que seria melhor. E aí fazer outros exames para avaliação de risco cardiovascular que eu falei anteriormente, que é importante também. Então, assim, o contexto, né, na verdade, a medicação ela é para controlar aquilo que está acontecendo, mas os hábitos saudáveis aí é o que vai definir a tua qualidade de vida, né? Primordial os hábitos de vida, são primordiais. A gente tem que abordar todos os hábitos de vida e as pessoas têm que tentar buscar ter hábitos de vida saudáveis. Então,
cuidado na alimentação, comer pouco sal, pouco sódio, pouco pacote, fruta, legume, verdura, carnes magras, o arroz de preferência integral. Não tem problema ser o branco, desde que você consuma fibras no decorrer do dia dentro da sua dieta. Então, rico em proteínas também, hoje tem se falado muito das proteínas por conta dos medicamentos para emagrecer, que acaba perdendo massa muscular. Então, tem que comer proteína. Todo mundo tem uma quantidade adequada por quilo que tem que comer desses macronutrientes, que é carboidrato, que é a proteína, que é a gordura. Então, tudo isso tem que fazer parte da dieta, mas cada um na sua quantidade. E isso, exercício físico aliado, qualidade do sono aliado, gerenciamento do estresse, evitar o álcool, não fumar. Então, todos esses fatores aliados no controle da pressão. Você entrou numa pauta interessante, doutora, quando você fala, do consumo de proteína, né, de uma alimentação equilibrada, porém, cada um é um. E às Isso. vezes a gente se baliza Pelo outro. pelo outro, né, ou por uma média que não é a média que você faz parte, talvez. Esse é um assunto que eu quero tratar com você, doutora, daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais, no no quadro que a gente vai trazer aqui, que é o sinal de alerta. Então, a gente queria que você passasse essas informações e falasse pra gente quais são as consequências de você se comparar com o outro, mas aquilo não ser realmente para você. Então a gente volta daqui a pouquinho com Conexão Saúde, depois dos nossos comerciais, para falar no quadro Sinal de Alerta. Você ainda perde tempo fazendo o orçamento manualmente? Chega de planilhas confusas e atrasos. Com a Central de Orçamento, você cria tudo em minutos. Orçamentos profissionais, clientes organizados, catálogo completo e relatórios em tempo real. Tudo que você precisa em um só lugar. Organizado, profissional e pronto para enviar. Não perca mais tempo, comece agora mesmo. Sinal de alerta. Sinal de alerta. Olá, voltamos aqui com o nosso programa Conexão Saúde e agora vocês vão acompanhar o quadro Sinal de Alerta com a doutora Amanda Benfatti, que falou pra gente aqui bastante sobre a questão da hipertensão e nesse quadro ela vai explicar algumas situações que a gente precisa ter muito cuidado. Doutora, nós falamos sobre a questão de se comparar. As pessoas, às vezes, elas olham o outro, vê que aquilo está funcionando e aplicam para ela. Quais as consequências de você adotar o mesmo procedimento ou método, né, de emagrecimento ou de melhoria de vida do amiguinho, sem fazer os devidos exames, sem avaliar se aquilo é realmente próprio para você? A questão é que cada indivíduo é único. Então não dá para usar a mesma receita para todo mundo e você não pode se comparar com o colega, o vizinho, o amigo ou alguém das redes sociais, e hoje tem se feito muito isso, né. As redes sociais, elas trouxeram muitas coisas boas, porém muitas coisas ruins, e a comparação é uma delas. Por isso a importância de você fazer uma avaliação individualizada com um médico, que vai tratar você dentro das suas necessidades. Então, dentro da sua história clínica, da história da sua família, da sua história de vida, se você já passou por algum problema ou não, se já teve alguma internação ou não, tem algum risco maior, se seus pais tiveram infarto ou não, se eles tiveram pressão alta, tem pressão alta ou diabetes, são, todos esses fatores podem influenciar na sua vida. E como você está cuidando dos seus hábitos de vida também. E aí, de acordo com essa avaliação, vai ser dado, entre aspas, um mapa. Eu falo, o médico, ele é um GPS. Ele vai te ajudar, ele vai dar um mapa e direcionar. Você vai seguir o caminho dentro daquilo que você quer. Qual que é o seu objetivo? Você quer ter longevidade com qualidade de vida? Então, para você ter isso, você vai ter que seguir tal e tal coisa para você. Então, olhar sua alimentação, e cada um se alimenta de um jeito. E a necessidade é individual também. Por sexo, o homem e a mulher são diferentes. O peso, o homem e a mulher têm
pesos diferentes também. E aí a gente vai avaliar quanto de proteína que a gente falou no outro bloco, Uhum. quanto cada um precisa. Ah, eu faço musculação 2 vezes por semana, aí eu faço musculação 6 vezes por semana, aí eu não faço musculação, faço pilates e natação. Então, de acordo com a sua carga de exercício físico, também a alimentação vai mudar, quanto de proteína e quanto de carboidrato você vai precisar consumir. E aí sim, dentro dessa avaliação, como nutricionista também, a nutricionista quer o profissional habilitado a fazer um plano alimentar alinhado com a sua necessidade. Por isso que não dá para comparar, não dá para pegar a receita do vizinho, até do remédio da pressão, que muitas vezes acontece, que chega às vezes no meu consultório, ah, eu peguei do meu marido, da minha esposa, do meu filho, porque a minha pressão estava alta e não controlou, eu achei que eu tinha que tomar esse, porque o dele deu certo. Às vezes dá certo, mas às vezes não é o ideal para você. Então, por isso a importância de saber como que tá você, a pessoa, o indivíduo, como ele é e o que que vai ser melhor para ele, às vezes até naquele momento. Porque às vezes ele precisa da mesma coisa que o outro, só que naquele momento a gente tem que priorizar determinada mudança, Aham. determinado tratamento. Então, sempre tem que ser individualizado. Eu acredito que entra até dentro daquilo que você comentou, eh, anteriormente, de que a hipertensão ela pode levar a outras doenças e vamos supor, não sei se chega a ser isso, mas se ataca algum órgão, você tem que tratar, né, daquele órgão e da hipertensão, eh, paralelamente, mas afetou algo ali no seu corpo que você precisa ter uma atenção para aquilo, você precisa olhar para aquilo. Então, eu acredito que, o tratamento realmente ele deve ser avaliado com muita cautela aí para você não comprometer, né, mais ainda ou sobrecarregar mais, assim, Sim. o que você tem ali que tá ainda está funcionando direito, né. A hipertensão arterial, ela, as principais órgãos que ela pode levar são acometidos por problemas devido à hipertensão arterial, a gente chama lesões de órgão-alvo. Já são, avaliações que a gente faz no consultório de quem tem pressão alta. O paciente foi no consultório, tem pressão alta, a gente tem que avaliar o quê? O coração, a gente tem que avaliar o cérebro, se tem alguma alteração, e a gente tem que avaliar o rim e a retina, os olhos. São os principais órgãos que são acometidos. Ele afeta os olhos também? Podem causar uma lesão na retina e levar à cegueira. Olha. Alteração de visão também. Tem alguma, referência com glaucoma? Não. Não? O Porque glaucoma é um aumento da pressão intraocular. Também pode ter esse aumento da pressão. E aham, aí o tratamento é diferente, não é o tratamento da pressão arterial, tá. a princípio. Desculpa, tá, doutora, eu não entendo, então fala Não tem pressão, pressão, problema, tudo é a gente pressão, vai né. esclarecendo E o aqui. rim também, das principais causas que leva a pessoa para fazer hemodiálise, é a pressão alta e o diabetes. A pressão alta e o diabetes. É, são as principais doenças que pode ir lá perguntar para quem está fazendo hemodiálise ou ele tem pressão alta ou diabetes ou os 2. Já que a gente tá A falando aqui, maioria. entrou ainda dentro aqui do nosso sinal de alerta, eh, falando de diabetes e das canetas emagrecedoras aí. Nós comentamos alguma coisa em relação a isso no bloco anterior. Essas canetas emagrecedoras, qual que é o papel delas, nesse contexto todo, né? Elas vieram para uma finalidade, acabou sendo utilizada para outra que, né, está mais focada na questão do emagrecimento. Elas podem trazer, benefícios, reais ou isso ainda não foi feito um estudo devido em relação, às consequências disso tudo? Isso é bom, é ruim? Como que funciona isso nesse contexto, doutora? Essas chamadas canetas emagrecedoras são medicamentos que são análogos de um hormônio que ele simula a insulina, que é um hormônio que faz uma ação no intestino. E esse hormônio traz um benefício principal que foi estudado para isso, que foi a redução da glicose. Então, elas foram pesquisadas inicialmente para tratar o diabetes. E viu-se que a pessoa perdia peso. Foi observado que essa pessoa perdia peso. Então, tanto a liraglutida, que é o Victoza ou Saxenda,
que temos o Oliri, também agora da indústria nacional, que é diário. Temos a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy e o Rybelsus, que é o oral, é o semaglutida oral. E temos a tirzepatida, que é o análogo do GLP-1 e GIP, ela é análogo de dois hormônios, e o Ozempic e o Wegovy de um. Todos foram inicialmente pesquisados para tratar o diabetes, porém observou-se que perdia peso e aí realmente tem um tratamento para obesidade. Então, é um tratamento para obesidade, não é usado, antes a gente chama de off-label, né? Fora da proposta inicial da medicação. Aham. E além disso, subanálises dos estudos, foram vários estudos. Então, para você ter uma ideia, todas essas medicações têm mais de 5 estudos, cada uma, estudos de fase clínica. Isso aqui já foi feito estudo de segurança, estudos em animais, depois disso ainda foram feitos muitos outros estudos. Então, e mostrou o quê? Benefício e segurança cardiovascular. Então é seguro. Todo medicamento para diabetes é obrigatório você fazer um estudo de segurança. Porque a hipoglicemia mata. Hipoglicemia causa arritmia cardíaca. Hipoglicemia dá problema cardíaco. Então, tem que ter uma segurança cardiovascular. Ah, então, Então, todos os medicamentos foram feitos estudos de segurança. E nesses estudos de segurança, então, o objetivo do estudo é seguro? Vai fazer mal? Não, não vai fazer mal, é seguro. Aí, eles começam a olhar os dados. Houve benefício? Aí, eles fazem subanálises dos dados. Essas subanálises nos criam hipóteses. E essas hipóteses que são estudadas nos outros estudos. Então, por exemplo, o estudo do Wegovy, que é do Ozempic, a semaglutida subcutânea. Houve um estudo de 17 mil pacientes. Desses 17 mil pacientes, todos já tinham tido algum evento cardiovascular. 67% já tinha tido problema cardíaco. Ou operou, ou pôs stent, ou teve infarto, angina, ou o paciente teve AVC, ou ele tem entupimento das artérias da perna, que é uma doença de entupimento. Então, desses 17 mil pacientes, se a gente der a medicação, o paciente vai diminuir infarto ou não? Vai diminuir morte, AVC e infarto? Vamos ver. Aí tratou igual, todo mundo, deu o mesmo remédio para o que teve infarto. As mesmas medicações para os dois grupos. E um dos grupos eram o Wegovy, que é a semaglutida. E foi aumentando a dose, porque ela tem que aumentar a dose, né, por É. vezes. E foi visto o quê? Que a partir no primeiro ou segundo mês já tinha benefício, olha que maravilha. independente da perda de peso. Então, é uma medicação que não é só para perder peso. Ela diminuiu infarto, AVC e morte em 20% da população que usou. Então, dentro da bula dela está recomendado para prevenção cardiovascular nos pacientes que têm sobrepeso e obesidade. Puxa, que bacana, né? A gente vê que a medicina ela vem avançando de tal forma que vai levando não só o aumento aí, a pessoa viver mais, mas sim a qualidade de vida dela também Com nesse certeza. percurso. E outra subanálise mostrou o quê? Pequena redução da pressão arterial, porque o paciente emagrece, tem diminuição da pressão arterial, tem melhora do perfil inflamatório. Então, a PCR ultrassensível, que é o marcador de inflamação que a gente dosa no sangue, avaliar risco cardiovascular. Tanto a tirzepatida quanto a semaglutida diminuíram a PCR ultrassensível. Então, diminuíram a pressão arterial, diminuíram um pouco o colesterol. Não de forma que você dê para tratar a pressão, mas de forma o quê? Então, a gente sabe que traz benefício clínico. A apneia do sono, a tirzepatida mostrou que diminui a apneia do sono. A semaglutida tem inúmeros benefícios, tem vários estudos que mostraram o quê? Diminuição de artrose de joelho, insuficiência renal, evolução para insuficiência renal, ela diminuiu. Ela diminuiu a gordura no fígado e no estudo da gordura no fígado, eles fizeram uma biópsia e o paciente que tinha fibrose no fígado, que é uma coisa que a gente achava que fosse irreversível. E a semaglutida diminuiu inclusive a fibrose no fígado. Olha, Então, é um medicamento que eu sou assim, fã. fã, posso falar isso? Fã, eu falo, eu espero que seja bom realmente para sempre. Aham. Porque
Então, tem tantos benefícios que não é só a perda do peso, e só é uma palavra muito pesada, porque perder peso para quem tentou a vida inteira Sofre com perder isso. peso é muito. Aham. Então, e existe muito estigma, porque as pessoas acham que perder peso é fechar a boca, criar vergonha na cara, Ah, não é? problema que é um problema de caráter, mas É. não é. Por quê? Quando a pessoa está acima do peso, a própria gordura produz substâncias que faz com que ela tenha mais fome e tenha menos saciedade. Então a alteração é química. Ela quer emagrecer, só que ela não consegue. Ela tem muita fome, ela quer comer. Ela não consegue É se um controlar. distúrbio, né, e aí É uma doença. e você conseguir fazer isso sozinho ou mesmo com ajuda também acaba sendo muito difícil. É difícil e os estudos que mostraram que foi feito mudança de estilo de vida radical nas pessoas, você sabe qual que é o percentual de perda de peso? Qual? De 5 a 8%. Uma mudança de vida radical? 5 a O estudo que 8%? comparou o que mudou o estilo de vida, o que não mudou, comparando uma população com a outra, 5 a 8%. Não, gente, é muito pouco. E essas Vamos continuar gordinho, medicações? porque não tá valendo a pena. Semaglutida, de 15 a 17% de perda de peso. Em quanto tempo isso mais ou menos? Tirzepatida, 4 meses, 4, que é ao tempo do escalonamento da Aham. dose, né, que são 4 meses, até o 2,4. Agora tem vai chegar no Brasil a dose de 7,2, que é uma dose que é mais potente ainda, que perde mais peso. Aham. E aí a tirzepatida, que é o Mounjaro, só tem ele, ela chegou a 21%, 22% de perda de peso. E 22%? tem um percentual que perdeu até quase 30%. Meu Deus. Porque existe, dentro da curva de perda de peso, existe uma população que perde menos, existe a média, que é essa 21, e tem os outliers, tem aqueles que perdem mais do que é o esperado. Esses que perdem mais, geralmente são porque eles estão, eh, com excesso, muito excesso, eu acho que é, né, redundante, mas é Que a gente quando tá muito sabe, peso. tem gente que quem tem mais peso, perde mais peso geralmente, tá? A perda é mais rápida, é mais peso. Uhum. Só que tem pessoas que não estão com tanto peso e elas perdem esse percentual maior. É uma resposta individual. Ainda não se sabe o que determina se a pessoa perde mais ou menos. Aham. Mas essas medicações elas vieram para mudar, assim, mereceria um prêmio Nobel, porque a descoberta disso trouxe à tona, tem mais de 15, 20 medicações que estão sendo estudadas para tratamento de obesidade. Então despertou algo que a gente não tinha, E porque agora os medicamentos que a gente tinha para emagrecer dava problema de aumento de pressão, de arritmia, não eram seguros, porém não dava para usar em todo mundo. Quem já tinha tido infarto não podia usar. E essas medicações não, a gente tem que usar neles. desencadeava outros problemas que às Isso. vezes não valia a pena você Tinha que pesar um investir nisso. benefício. Olha, eh, eu assim, hoje ela não tá essas medicações elas não estão tão acessíveis, né, à população, por isso que elas acabam muitas pessoas acabam ainda, se arriscando comprando medicação de lugares que não têm a devida, fiscalização ali pra gente A saber gente se não sabe, aquilo tem que questionar da a procedência, né. procedência. A gente não sabe como é a fabricação em outros países, e aí não é a mesma medicação, né, não é o Wegovy, o Ozempic ou o Mounjaro, que só existe o Mounjaro, só existe o Mounjaro. Hum. Então não tem outra medicação, não tem um genérico do Mounjaro, não tem o similar, não tem. Então ali ele fabrica o Mounjaro. E aí os manipulados que, pela lei, seria em casos, alguns casos que poderia manipular em doses específicas, porém aqui no Brasil, infelizmente, virou uma indústria do manipulado, né, então temos vários pareceres do CRM, vários pareceres das sociedades, né, inibindo o uso dessas medicações e a prescrição, e essa importação ilegal
dessas substâncias que se dizem ser tirzepatida, que a gente não sabe se realmente é, e que são trazidas também de uma maneira que a gente nem desconfia, né? É, E fabricadas, o grau de pureza, então a gente não sabe como foi fabricado, como essa indústria está manipulando essas medicações, da onde que está vindo esse composto químico. Então, para a gente é muito difícil você confiar em algo, mesmo porque eles nem se responsabilizam pelos efeitos colaterais do que pode causados por causar. isso. Exato. Esse é um grande problema, né, doutora? Eu estava até conversando com uma amiga minha que ela falou assim: "Não, mas lá no Paraguai, né, vamos colocar nosso vizinho aqui, lá tem pessoas que vivem, se alimentam, né, tem uma rotina igual a de todo mundo, então as medicações lá também são boas". E o que eu comentei com ela é que o problema não são as medicações que são boas, são as que não são boas. Então, se a gente pega a boa, tá tudo certo, o problema é quando a gente pega a ruim. E aí, como não Exatamente. tem, né, Não tem controle. esse controle, acaba ficando um pouquinho mais difícil. Doutora, aqui para a gente fechar o nosso quadro sinal de alerta, a pressão, ela é emocional também? A pressão alta, ela pode subir em um estresse emocional. Então, pessoas que, às vezes, ela está sentindo algum mal-estar, uma dor de cabeça pode aumentar a pressão. E não é a pressão alta que dá dor de cabeça, na verdade, a dor de cabeça que eleva a pressão. Então, a pessoa vai lá e vai medir a pressão e a pressão vai estar alta. Então, a gente sempre tem que primeiro controlar o fator de incômodo para poder medir a pressão. Então, cruzar as pernas pode aumentar a pressão. Cruzar as pernas? Vontade de ir ao banheiro pode aumentar a pressão. Qualquer incômodo que você tiver, uma ansiedade, uma preocupação, pode aumentar a pressão. Um estresse pode aumentar a pressão. Dor de cabeça pode aumentar a pressão. Então, para você medir a pressão, tem que estar sentado confortável, com os 2 pés no chão, encostado o tronco, colocar o braço em cima da mesa e medir a pressão. De preferência, o aparelho digital de braço, tá? O de pulso, ele dá muito erro. Mas para quem não tem, para quem pode comprar só o de pulso, tá tudo bem. Eu acho que o importante é fazer essa medida e ter esse controle na rotina, tá? E aí sim ela tá tranquila, aí ela vai medir a pressão. E ela pode medir até mais que uma vez, porque a primeira não é igual à última. E geralmente a primeira ela é um pouquinho mais alta que as outras. É recomendado, então, medir quantas vezes Eu a pressão? peço para medir 3 vezes com intervalo de 1 minuto. Mede uma vez, espera 1 minuto, mede outra vez, espera 1 minuto e mede outra vez. Aí a gente ignora a primeira, descarta a primeira e considera as outras 2. E a pessoa medir aferir a própria pressão, é válido? Ou Muito válido. eu falo porque, assim, às vezes você vai aferir a pressão e aí falam: "Ah, apoia a mão na mesa para não tremer, para não isso e Isso, aquilo". é. E dependendo, né, do caso, quem vai fazer isso em si próprio, acaba talvez não tendo tanta destreza para isso. Por isso que é importante ser o aparelho digital, que ela vai colocar o manguito, que é aquele que põe no braço, Aham. vai relaxar e ela vai apertar o botão do aparelho só. Ela vai apertar o botão, vai ficar tranquila olhando e ele vai medir a pressão, entendeu? E aí ela vai ter a pressão em casa saiu agora eu tô confundindo 25 com 24, mas saiu nos último ano uma diretriz de medida da pressão dentro e fora do consultório, justamente porque fora do consultório é até mais fidedigno do que dentro do consultório. Que a pessoa fica mais tensa. Isso, dentro do consultório tem o efeito do jaleco branco. Então existe, eu tenho paciente que em casa a pressão dela tá 11/7, hoje mesmo a paciente foi no consultório, estava 17/10. Caramba. E a gente falou assim: "Ó, não tem jeito, né, só vem aqui, ela sempre vai estar alta". E ela faz o controle direitinho em casa, anota tudo, e ela já levou o aparelho dela lá no consultório, Pra ver se tá certo, se não estava tem alta com problema. o aparelho dela também, eu Estava alto o ficava aparelho dela. Então, assim, é um efeito do jaleco branco. A gente sabe também que quem tem, o efeito do jaleco branco tem mais propensão a ter hipertensão arterial ao longo do tempo, mas não quer dizer que a pressão no consultório alta seja hipertensão arterial. Para diagnóstico, tem que fazer a medida ou em casa, tem uma chama MRPA, que é a medida residencial da pressão arterial, ou a mapa, que é aquela que vai com o aparelhinho para casa e fica apertando o braço lá de meia em meia hora, de 15 em 15 minutos,
E a mapa, ela vai medir a pressão nas 24 horas. E nessas 24 horas, ela vai ver quantos por cento da pressão que ficou acima do valor que é para ficar. Ah, De manhã, de tarde e de quer noite. dizer, faz um mapeamento mesmo ali daquilo que Isso, é um você... mapeamento, e a partir daí vai ver, sua pressão tá ficando mais alta de manhã, ó, à noite não tá ficando, à noite não tá baixando, à noite é para baixar a pressão, você tá dormindo. Não, não tá baixando. Vamos investigar, será que é um problema de sono? Será que é outra coisa? Então a gente, a partir desse exame, a gente consegue fazer um diagnóstico e iniciar um tratamento. Tem diversos medicamentos para pressão alta. A gente sempre dá preferência para o medicamento que, além de tratar a pressão, tem um benefício cardiovascular. Então, tem medicamentos que abaixam a pressão e tem medicamentos que abaixam a pressão e diminuem o infarto. Ah, Então, isso, cada medicamento, isso o cardiologista sabe identificar e vai falar para o paciente: ó, no seu caso, isso aqui é esse mais... aqui é melhor do que esse aqui, entendeu? E além disso, associar medidas de estilo de vida, que é alimentação, exercício físico, qualidade do sono, controle do estresse. O estresse, por muito tempo, a gente falou do estresse ocasional, Aham. mas quem é muito estressado, quem trabalha cargos de responsabilidade, está sempre em alerta. Você está sempre em alerta, leva a um aumento crônico da adrenalina no corpo, e esse aumento faz com que os seus vasos sanguíneos ficam mais contraídos e você pode vir a ter hipertensão arterial por conta do excesso de estresse no decorrer de anos. Doutora, às vezes a pessoa ela tá dentro de um nível, dentro de um ambiente estressante, né, de uma vida que tá levando ela a isso, mas ela acredita que tá tudo normal. Como que ela pode identificar que ela está em um estado de alerta? Porque vamos supor que a pessoa já faz isso por tantos anos, por Aham. 10 anos, 20 anos, não sei. Eu falo: "Não, mas é assim mesmo, ter esse tipo de Só comportamento é assim. assim, eu sou assim mesmo". Então, o que que seria algo para ela começar a olhar com mais carinho para aquilo que ela não tem olhado até então? Então, uma das coisas importantes é que às vezes a pessoa começa a ter alguns sintomas clínicos. Dores de cabeça frequentes, dor nas costas frequente, fadiga, cansaço. Então, às vezes, ela acha que é uma coisa e é outra. E aí é o cansaço extremo que ela está levando aí por excesso de trabalho, que pode levar a um burnout, que a gente chama de, o burnout é a falência, Aham. né? Você está trabalhando tanto, está se dedicando tanto, que o seu corpo, ele dá sinais. Ele dá sinais, fadiga, cansaço, dor de cabeça, dor no corpo, tudo isso é importante. E fazer uma avaliação, o que eu faço no meu consultório muito também são questionários de estresse, de ansiedade e depressão, porque tem os questionários, principalmente de ansiedade, quando você começa a perguntar para o paciente: "Quantas vezes você se preocupou com várias coisas nessas últimas 2 semanas?". E aí falta folha Aí para elencar tudo? exatamente, aí você fala: "Alguma vez? Quase todo dia? Todos os dias?". Então, se todos os dias você está muito ansioso, se todos os dias você está se preocupando demais, se todos os dias você acaba perdendo a paciência, fica irritado com facilidade, se todos os dias você não consegue dormir direito, alguma coisa está errada. Aí tem que direcionar para um tratamento que pode ser ou medicamentoso ou um tratamento de comportamento, que a terapia cognitivo comportamental pode auxiliar nisso. Com, manobras de espiritualidade também que a gente porque a espiritualidade também ajuda a gente a ter melhora da pressão arterial e qualidade de vida. Olha, isso é muito importante, essa pauta que você entrou aí, esse assunto em relação à espiritualidade, porque eu vejo dentro de um contexto energético, né, e aqui tudo é energia, eu creio, né. E quando a gente fala sobre isso, eu acho que teve até alguns estudos, o CFM, se não me engano, ele liberou algo, ou tem uma comissão lá no CFM que se baseia, em estudos relacionados a isso também. Então a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem uma diretriz de espiritualidade. Tem uma diretriz de espiritualidade, como que Isso. funciona isso, doutora? Justamente para a gente, trabalhar com os pacientes essa questão de olhar a vida por um outro olhar, né, por uma outra ótica, praticar práticas de
exercícios de meditação, ioga, de gratidão, de religiosa ou não. E se a pessoa tem uma religiosidade, a gente estimular ela a ter um ambiente de lazer, de religiosidade, poder frequentar mais esses ambientes também. Então, tudo isso pode interferir na melhoria da qualidade de vida também. Olha que interessante, muito interessante. Doutora, eu acredito que a gente ficaria aqui por muito mais tempo conversando. Essa pauta é uma pauta que me agrada também, ainda mais quando ela envolve com medicina, né? A questão da espiritualidade com a medicina. Eu vejo que isso é muito importante levar essa expansão de consciência para as pessoas compreenderem melhor esse contexto. Mas estamos com o nosso tempo aqui chegando ao fim. Gostaria de agradecer muito a sua participação aqui. E hoje nós temos uma campanha, né, doutora? Antes da gente encerrar, eu gostaria que você fizesse esse convite para as pessoas. Hoje está tendo uma ação em relação à hipertensão. Isso. Hoje, sábado, dia 25 de abril, em homenagem, né, a uma ação em relação a amanhã, que é o Dia Nacional do Combate à Hipertensão Arterial. Estamos fazendo uma ação no Parque das Nações Indígenas, das 8 da manhã até as 11h30. A gente vai estar ali em frente ao lago, na entrada do Guató, que com uma tendas, água, um lanchinho, e vai ter aferição de pressão, de glicose. Então, quem quiser passando vai estar muito bem-vindo para que a gente contribua com a sua saúde. Olha, e essa é uma ação da Sociedade de Sociedade Cardiologia Brasileira de aqui Cardiologia do Mato Grosso do Sul. Seccional Mato Grosso do Sul. Isso. Bem interessante, E bem junto importante. é uma ação, na verdade, ela faz parte de uma ação nacional, né, uma ação Aí bem os maior. profissionais Isso, fazem nas mas suas fazem nas suas regiões. regiões. Muito interessante. Bom, então, para você aí que está com dúvida em como está a sua pressão, vai lá no Parque das Nações, afere tua pressão, aproveita, come um lanchinho lá, fala com a doutora Amanda Benfatti também, que ela pode tirar algumas dúvidas suas, caso você tenha. Com certeza estaremos à disposição. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua presença aqui. Seja sempre muito bem-vinda para trazer informações importantes para a população e esses alertas aí que as pessoas precisam saber. Eu que agradeço o convite, foi ótima a nossa conversa e que a gente consiga realmente transformar a vida das pessoas através daquilo que a gente traz aqui. Perfeito, doutora. Bom, agradeço também você, ouvinte, que ficou com a gente aqui até esse momento, recebendo todas essas informações aí, todos esses esclarecimentos da doutora Amanda Benfatti. Espero que você tenha gostado da nossa estreia do programa Conexão Saúde e aguardo você no próximo sábado. Obrigado e até lá.